Olá, a paz de Cristo a todos. O que eu quero falar nesse vídeo hoje vai ter como título Cristãos e o aborto. Qual deve ser a posição, qual deve ser a opinião de um cristão verdadeiro sobre o aborto? Para começo de conversa, nós devemos saber que o aborto, ele nada mais é que um assassinato, que nada mais é que não somente uma interrupção de uma gravidez, mas é uma prática de assassinato, uma prática de tirar a vida de alguém que não veio ao mundo ainda, de alguém que não teve e não tem uma chance de defesa. É você tirar a vida de alguém que nunca cometeu nada de mal, que nunca cometeu um pecado, que nunca cometeu um crime. Isso é o aborto. Então nós, como cristãos verdadeiros, se é que realmente somos cristãos, se é realmente que o Espírito de Deus habita em nossa vida, devemos ser totalmente, radicalmente contra o aborto. Não basta você dizer que você é contra o aborto apenas. Você tem que se manifestar a sua oposição à questão do aborto. E uma coisa interessante, uma frase interessante do pastor Martin Luther King, que ele diz o seguinte: o que assustava ele não era o grito dos maus, mas era o silêncio dos bons. E nunca fez tanto sentido essa frase como nos tempos de hoje. Uma maioria de cristãos, a maioria dos cristãos, especificamente dos evangélicos, são contra o aborto. Mas infelizmente hoje a igreja, alguns cristãos ainda em pleno século XXI, em plena condição de mundo que estamos vivendo, eles ainda têm esse medo, talvez o medo de escandalizar, porque infelizmente hoje o cristão tem tido mais medo de escandalizar os outros do que das doutrinas, do que da perseguição contra eles mesmos. Apesar que nós como cristãos não devemos ter medo. Mas isso não quer dizer que a gente tem que ficar alheio ao que está acontecendo. Então nós como cristãos verdadeiros devemos ser contra o aborto. Aquela pessoa que se diz cristã, mas é a favor do aborto, ela não é cristã. Ela está perdendo seu tempo na igreja. Ela deve se converter ao Senhor e deve rever a sua fé. Mas qual passagem bíblica nós podemos usar? Qual passagem bíblica nos faz refletir e aonde que Deus fala que o aborto é pecado? Primeira coisa, nós devemos ter em mente, eu falo novamente, que o aborto é um assassinato. Que o aborto é quando você tira a vida de alguém. É quando você interrompe um processo de uma pessoa vir ao mundo, de uma pessoa viver o que nós estamos vivendo. E que Deus é quem dá a vida. Então, um sangue inocente não pode ser derramado. Um sangue inocente não pode ser derramado com o apoio de pessoas que deveriam protegê-los, de pessoas que deveriam ser contra essa prática abominável, que é o aborto. Convido você na sua casa, onde você estiver vendo esse vídeo, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo de número 21, que diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, isso é Jesus falando, não matarás, ou melhor, não assassinarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. E quando nós vemos aqui no versículo 22, o contexto, fala que não é só apenas você matar de tirar a vida que você será réu do juízo. Mas se você se encolerizar, ou seja, se você se estressar, se você se irar contra o seu irmão sem motivo, você vai estar cometendo um assassinato também. Mas isso não anula o fato de você tirar uma vida ser um assassinato. E a Bíblia, ela é bem clara quando fala nos 10 mandamentos do não matarás, ou melhor, sendo mais fiel aos originais. Não assassinarás, não tirarás a vida. Isso faz parte dos mandamentos de Deus. Porque a vida é um dom precioso. Então eu acabei de citar um versículo do Novo Testamento, do próprio Jesus falando. E Jesus, ele não anulou essa lei. Muito pelo contrário, ele fortaleceu essa lei. E ele adicionou mais coisas a essa lei ainda. E outra passagem que eu convido você a abrir, você ir, está lá no livro de Provérbios, no capítulo de número 6, a partir do versículo 16, que diz o seguinte:
Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. Deus odeia as mãos que derramam sangue inocente. Deus odeia a atitude de derramar um sangue inocente. Mas o que seria isso? É você tirar a vida de um ser inocente. É você tirar a vida de um bebê. E você sabe qual foi o remédio usado para matar essa criança e como foi matada essa criança? Foi usado cloreto de potássio, que é um remédio que é proibido no Brasil de ser usado em sacrifício de animais sem anestesia geral. Ou seja, para você poder usar esse remédio para sacrificar um animal, você precisa injetar sobre o animal uma anestesia geral. Ou seja, porque esse remédio é um remédio doloroso. E foi esse tipo de remédio que foi injetado nessa criança, que foi injetado no coração dessa criança. E esse remédio foi queimando por dentro até derreter a criança. E eu não vou falar feto apenas, porque aquilo que estava dentro da barriga da menina de 10 anos não era um feto apenas, era uma vida, era uma criança. Só apenas um endemoniado, tendo todos os detalhes de como é o aborto, de como foi esse aborto, ele poderia apoiar. Eu vejo muitas pessoas apoiando o aborto, mas muitas vezes elas não estão tendo uma fé, mas é apenas uma opinião equivocada, uma opinião de uma pessoa que não tem a Deus. Mas quando eu digo endemoniada, são aquelas pessoas que sabem do processo como foi feito. E o melhor, daquelas pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas está sendo conivente com essa prática abominável. Endemoniado não é apenas aquela pessoa que se rebate, aquela pessoa que começa a virar os olhos, mas é aquela pessoa que está vivendo sob a influência de Satanás. É aquela pessoa que tem as suas opiniões sendo influenciadas pelo inimigo. Pois bem, foi isso que foi feito com essa criança. Ela teve o seu coração derretido, ela teve o seu corpo derretido, como punição por ter sido filha, porque era uma mulher, por ter sido filha de um estuprador. Nós cristãos, em nenhum momento nós estamos julgando essa menina de 10 anos. Muito pelo contrário, nós temos compaixão dela e nós estamos orando por ela e pela família dela. Porque essa criança ela não é culpada. Ela é apenas uma vítima disso tudo. Mas o que nós estamos julgando sim são os responsáveis por essa barbaridade. O que me deixa mais estarrecida é o apoio sem tamanho de pessoas que deveriam ser contra o aborto. Dos cristãos, daqueles que são a favor dos direitos humanos. Ao mesmo tempo que esses cristãos dizem ser a favor do aborto, ao mesmo tempo eles são contra a pena de morte. Para eles, um criminoso, um ser que despreza a vida dos outros, que despreza a vida humana, para eles esse ser precisa ter um direito de ter uma segunda chance. O aborto nada mais é que o sacrifício ao Deus, entre aspas, com D minúsculo, ao Deus Moloque nos tempos atuais. Antigamente era feito sacrifício a esse Deus Moloque usando crianças, sendo jogada dentro da boca de estátuas com fogo. E não é muito diferente do que está acontecendo hoje. E o pior, o povo de Deus, ou melhor, o que se diz ser povo de Deus, apoiando isso. Esses que apoiam o aborto, eles são piores do que os fariseus que crucificaram Jesus. São piores. Creio eu que Deus terá mais rigor com eles do que com muitos fariseus nos tempos de Jesus. Eles estão alegando que a gente está mais preocupado com aborto do que com estupro. Que a gente não está muito preocupado em combater o estupro, a cultura do estupro, mas sim o aborto. E esse mesmo pessoal são aqueles que apoiam uma pena mais branda para estupradores. Nós, conservadores, nós apoiamos uma pena pesada para estupradores. Apoiamos a castração, apoiamos que eles fiquem na cadeia durante um bom tempo, muito tempo. Porque o crime de estupro é um crime terrível, é um crime que mexe com o psicológico da mulher. E eles são o contrário. Eles defendem que o estuprador tenha uma pena branda. E o interessante é que é nesse mesmo tempo, ao mesmo tempo em um debate que eles alegam isso daí,
eles nos acusam de sermos hipócritas porque nós somos a favor da pena de morte. Ou seja, ao mesmo tempo que eles nos acusam de nós não querermos, de nós fazermos vista grossa para o estupro, ao mesmo tempo eles nos acusam de sermos insensíveis porque nós queremos uma pena pesada para esses marginais. Então nós vemos esse jogo dialético que os esquerdistas fazem. Então eu deixo reiterado aqui a posição que os cristãos devem ter em relação ao aborto. Devemos ser totalmente contra o aborto, até em caso de estupro. A menina não corria risco de vida, porque segundo o laudo, e esse foi o grande motivo dos médicos do Espírito Santo de não terem feito o aborto, porque ela não corria risco de vida. E já estava levando aquela gravidez há um bom tempo, ou seja, mais da metade do tempo que uma mulher gera uma criança dentro de si, que são 9 meses, aquela criança de 10 anos, ela gerou mais da metade do tempo. Então a nossa crítica é contra esses que são maiores de idade que fizeram esse aborto. Quem sabe a menina de 10 anos ela não queria levar essa gravidez em frente. A imprensa fala que ela não queria. Mas será que nós podemos confiar no que a imprensa tradicional fala? Se essa imprensa tradicional é a campeã de fake news, então nós não podemos confiar. Então nós, como cristãos conservadores, devemos ser totalmente contra o aborto. Porque o aborto não é apenas uma interrupção de uma gravidez, mas o aborto é um assassinato. É um assassinato. Ah, mas a criança, se essa menina de 10 anos tivesse levado a gravidez em frente, ela sofreria os danos, os traumas. Essa menina já está sofrendo trauma por causa do estupro. O aborto não iria resolver, ou melhor, o aborto não vai resolver o problema dela. Muito pelo contrário, só pode piorar. Porque além dela ter sido estuprada, ela vai saber que dentro dela, uma vida foi ceifada. Agora, se ela levasse essa gravidez, se deixasse essa menina levar a gravidez em frente, depois que nascesse a criança, talvez ela poderia pegar amor na criança, a família, ou se não quisesse, dar para adoção. Mas não, tem que matar. E nós vemos que no Brasil, e nos Estados Unidos principalmente, a cultura do assassinato tem feito parte. E o interessante é que as mesmas feministas que dizem apoiar os direitos das mulheres, elas ignoraram essa criança que teve a sua vida ceifada, porque essa criança era uma menina. Olha aonde chega a ignorância. A ignorância não. Ignorância é até desculpável. Olha aonde chega a canalice desses esquerdistas filhos do diabo. Porque esses que se dizem cristãos, mas que apoiam essa prática e sabem muito bem como se sucede, como acontece essa prática, como é feito o aborto, e mesmo assim eles apoiam, eles são filhos das trevas, filhos do cão. São cristãos entre aspas, que já estão com a mente cauterizada já. Talvez até muitos deles já não tenham mais jeito. Porque Jesus fala que tem pecados que a gente nem tem que orar, porque são pecados para a morte. Ou seja, aquela pessoa que pecou contra o Espírito Santo. E já não tem mais jeito, o Espírito Santo já se afastou dela. Creio que muitos que se dizem cristãos que apoiam essas práticas pecaminosas, elas já estão nesse estado, e nesse estado já não tem mais jeito espiritual. Mas ainda há alguns que talvez que não tenham muito conhecimento, que não tenham a ciência do que realmente é um aborto, talvez eles tenham algum jeito. Mas então eu deixo reiterado novamente nesse vídeo. A nossa posição, a posição de todo cristão deve ser contra o aborto.